Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse podcast, mas esse é o episódio número 1 do Dopcast, um sonho antigo da Dopamina Comunicação. E nós estamos aqui no dia 8 de março de 2024. Dentro da própria agência, fazendo esse movimento aqui como nosso podcast número 1, nosso podcast piloto. E nada melhor do que nesse Dia Internacional da Mulher, eu estar aqui com a minha sócia, Alessandra, para a gente bater um papo legal sobre os desafios, né, de ser mulher, de empreendedor, sobre a nossa história um pouco, e inaugurar esse piloto aqui, que a Alessandra briga comigo, fala comigo desde muito tempo sobre isso, sabe? Que eu falo e chegou a hora de fazer. Então, eu estou aqui, antes eu queria que a Alessandra se apresentasse e aí a gente vai começar aí esse bate-papo legal. Oi pessoal, eu sou a Alessandra Vasconcelos, eu sou gestora da Dopamina Comunicação. Eu trabalho como atendimento, mas como gestora também de pessoas, de processos. Então, basicamente, eu organizo a turma e os trabalhos, fico gerindo os trabalhos de cada um dentro da Dopamina Comunicação. É isso aí. Então, Ale, o ano era 2020, né? Quando a gente... eu conheci você, foi o quê? 2014? É. A primeira vez. A gente trabalhou junto numa outra agência. Sim. Depois você saiu, voltou. E aí, quando foi na pandemia, eu resolvi sair da agência, que você também trabalhava. E a gente não acredita em coincidência, né? A gente é cristão, nós somos cristãos. Aliás, uma das coisas que eu devo à Alessandra é voltar a congregar, que ela ficava no meu pé para que eu voltasse a congregar. Mas aí a gente, em abril de 2024, ou 2020, o mês que vem faz 4 anos, nós abrimos a Dopamina. E você nunca tinha empreendido antes. Sempre foi, trabalhava para alguém, né? Sim. Como é que foi assim, esse desafio para você no início? O que passava na sua cabeça? Qual que era o seu maior medo, sua maior ansiedade? Na pandemia, a minha história, né, a história familiar de todo mundo mudou muito. Porque alguns empreendimentos fecharam, né, como era o empreendimento principal da minha casa, que era o empreendimento do meu marido, e nós ficamos meio perdidos no que fazer. Então, quando veio essa proposta de empreender, a gente nem esperava que a gente fosse ficar fechado, né, como empresas tanto tempo. A gente empreendeu assim que as coisas fecharam, escola, tudo. E foi assustador, porque a gente esperava assim, mês que vem abre, e fechava de novo. Mês que vem abre, e a notícia era que ia manter fechado. Belo Horizonte foi uma das cidades que ficou mais fechada em todo o Brasil. E isso prejudicou muitos empreendimentos. Mas para nós, isso não prejudicou, né? Como uma agência, as empresas necessitaram muito do nosso trabalho. Então foi uma oportunidade da gente crescer depressa, mostrar a nossa competência, mostrar o nosso comprometimento, né? Então era muito assustador ter que gerir tudo, casa, né? Todo mundo dentro de casa, aquela coisa toda. Não saber se ia receber salário ou não. Não saber se não era aquele dinheiro certinho no fim do mês. Era. E assim, os clientes também sofrendo muito, porque a gente tinha cliente restaurante, por exemplo, que fechava. Naquela época nós tínhamos muito negócios assim de restaurante, né? E Belo Horizonte fechou tudo, foi triste. Então nós acabamos aconselhando os clientes, né, a outro tipo de empreendimento, a mudar a forma de empreender para conseguir se manter. Como eram bons empreendimentos, eles sobreviveram, né, com essas estratégias que nós levamos. Curioso, mas foi um desafio. Você falando aí, a gente não teve um cliente que fechou. Nenhum cliente que fechou na pandemia. Não tinha parado para pensar nisso ainda. É verdade, nenhum. Mas a gente passou muito aperto de pensar nas estratégias o tempo todo e modo de divulgação. Né? E nem tudo foi flores, porque a gente também abriu mão na época, eu lembro, de alguns clientes que passaram mais assim, um aperto e a gente trabalhou sem receber, acreditando
nesses clientes. Claro, a recíproca foi verdadeira, né? Os clientes continuam com a gente até hoje. E tudo isso foi muito gratificante, é muito gratificante, né? Eu costumo dizer, ultimamente eu estou nessa vibe, né? Da diferença entre comerciante e empresário, comerciante e empreendedor. Porque o comerciante, ele fecha a porta e acabou, né? Deu lá 6 horas, fechou o comércio. O empreendedor, ele é empreendedor o tempo todo. O comerciante está preocupado só com o negócio. A gente está preocupado com relacionamento. Tanto é que quando a gente criou a dopamina, né, a gente veio com essa veia, né, que é envolvimento real com o cliente. Isso. Né? Então, ou seja, a gente fecha a porta da dopamina às 18, 19, seja a hora que for, mas a gente não fecha a porta do nosso trabalho. A gente trabalha 24 horas. Inclusive viajando. Você está lá na praia, você está pensando no cliente. Né? Você que né, já teve experiência não só em outras agências, mas também já trabalhou como atendimento em outras. Aliás, fala um pouco, como é que é a sua vida profissional antes de trabalhar com publicidade? O que você já fez da vida? Então, eu sempre trabalhei muito com vendas, né, com representação. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de conversar, eu gosto de ver o resultado no cliente, né? E sempre foi muito a minha pegada, assim, caminhar junto com o cliente. Então isso sempre me levou muito para vendas, mas eu fiz um planejamento de vida, assim, que logo que eu decidisse ter filhos, eu parasse tudo para cuidar das crianças e voltar. Então eu tive algumas surpresas na minha vida, assim, tive a oportunidade de engravidar 2 vezes, mas as 2 vezes, assim, eu pensei nessa parada e... Quando eu perdi minha segunda filha, foi um bebê, eu fiquei desesperada, porque eu tinha planejado ficar em casa para cuidar das 2. E aí eu fiquei muito desesperada, muito angustiada e comecei a procurar emprego. Falei assim, nossa, não dá para ser mãe agora, né? Acabou tudo. Então assim, não acabou tudo, porque eu tinha uma filha mais velha. E aí eu peguei e falei assim, deu aquela angústia, né, de qual o resultado? Eu sempre gostei muito de resultado. Então eu pedi emprego, né? Eu fui procurando emprego e cheguei me oferecendo assim na agência, né? Para trabalhar e fui muito bem acolhida na agência e ao invés eu falei assim, olha, eu faço qualquer coisa. Eu estava muito angustiada, eu falei assim, eu faço qualquer coisa. Me dá um emprego de recepção. E a pessoa, né, que me atendeu e eu sou muito grata, chegou e me ofereceu o emprego de atendimento. E ali foi me formando como atendimento, né, há 10 anos atrás, foi me formando, me ensinando e me incluindo nos clientes. E como eu sempre tive muito essa pegada de presença com os clientes, eu me encontrei ali. Então, mais do que uma representante comercial, mais do que uma vendedora, eu comecei a amar o trabalho. E eu tive a oportunidade de, na sua segunda incursão nessa agência, eu fui responsável pela sua contratação. É verdade, você me chamou. Chamei a Alessandra de volta. Poxa, vamos sim, vamos conversar. No outro dia eu estava lá conversando, né? E sem querer puxar saco, mas já puxando, você sabe, né, Ale, que eu vim da área criativa. Comecei em 1993, eu fiz o meu primeiro trabalho profissional, ou seja, na época eu tinha 16 anos. Então, o que eu falo que é um trabalho profissional? O trabalho foi publicado, né? Comecei desenhando estampa de camisa. Aí eu fui visto por um pai de um amigo meu que era publicitário, que me chamou para trabalhar na agência como arte finalista. Só que criativo tem aquela história, desorganizado pra caramba, né? A gente quer fazer alma de artista e tal. Então, assim, quem me conhece, não é novidade para ninguém, que eu já tive outros empreendimentos que não deram certo durante um tempo, mas eu tive que recomeçar, e isso é muito natural no mundo do empreendedorismo. E hoje, assim, para mim, quando você veio e a gente formou a dopamina, para mim foi um presente de Deus. Por quê? Porque você trouxe exatamente o que eu não tinha: organização, competências de processos, de prazos, né? E eu fui me moldando ali, né? Então você acrescentou. Hoje, graças a Deus, eu acredito que eu melhorei, não sei se eu melhorei. Melhorou. Mas assim, no início foi muito caótico, porque você sofria com as minhas desorganizações. Mas eu acho que a gente formou uma dupla muito boa nesse ponto aí, né? E
fomos agregando outras pessoas. Então, assim, toda vez que eu lembro de você, falo de você, comento. E é engraçado uma coisa, Alessandra, que quando fala assim, tem muita gente que fala assim, sócio não presta. Ah, verdade. Nossa, sócio é só dor de cabeça. Eu falo assim, cara, ou você está com o sócio errado, ou você fez uma sociedade mal feita. Porque o sócio, ele só não vai prestar se vocês não conversarem, se vocês não tratarem das coisas antes, se vocês não se respeitarem, se vocês esconderem uma coisa um do outro. Então, assim, e nosso relacionamento é todo muito baseado na clareza das coisas, né? Não só dos objetivos, que é claro, toda empresa tem um objetivo de lucrar, mas a gente tem uns objetivos também de contribuir para a sociedade, de ser diferente, de contribuir para o reino de Deus, que é uma coisa que a gente acredita. Então, assim, nós temos valores, né, Ale, de valores cristãos, valores familiares. Vocês atendem só cristão? Não é nada disso. É a lei da atração, né? A gente atrai pessoas e negócios parecidos com o nosso. Então, hoje a gente tem clientes muito parecidos assim, com esse perfil, né? E queria que você falasse, você que tem muita experiência aí com os clientes, está muito na frente. O que você acha? Como é que você vê hoje assim, os clientes da Dopamina? Como é que você enxerga o nosso processo hoje? O que você pensa para o futuro? Então, assim, falando, né, que eu pareço a chata, né, porque eu que organizo, mas eu sou chata mesmo, gente, eu sou exigente. Então, assim, é um consenso de que falar um pouquinho de sociedade, né? Eu acho que o grande problema é que você fala assim, sou amigo de fulano, você é sócio dele. E às vezes, pela amizade, você larga algumas coisas. Tipo assim, você larga algumas coisas de lado. Não, eu vou aceitar porque eu sou amigo e tal. E confunde um pouco o que é sociedade. Nós primeiro identificamos uma afinidade do nosso caráter. Nós buscamos a mesma coisa, nós necessitamos a mesma coisa, temos afinidade no trato com o cliente. Tá bom, tínhamos afinidade, não éramos amigos. Verdade. Nós buscamos algo em comum, que era dar certo no empreendimento, tendo um caráter comum e buscando pessoas de caráter comum para trabalhar conosco. Então esse foi o nosso foco. Eu acho que esse é o grande diferencial. Você não pode pensar assim, meu amigo, eu posso pisar na bola. Não. A sociedade, ela precisa de regras. Exato. E se você não mantiver essas regras em alta, em constante conferência um com o outro, e de sentar e falar assim, olha, estamos fugindo dessa regra. Você também está fugindo dessa. Então vamos acertar? Vamos voltar para os trilhos? Porque do jeito que eu até falei ali no início, parece que a gente nunca brigou, nunca teve o fight, mas a gente demais da conta. Só que o propósito estava acima disso, né? Isso. Né? E pensar no resultado, no que a gente ia trazer para as famílias, para o cliente, né? E o que a gente queria acima disso, veio muito acima das nossas discussões, né? Então, o objetivo em comum era dar certo. Não é eu ter razão ou você ter razão. Então, eu acho que muitas das sociedades que não dão certo é maturidade, né? Também aqui a gente já tá com os óculos aqui, já tem... já tem dois, tem um aqui que esse aqui é para chegar, esse aqui para ler de perto. Já temos uma caminhada, uma história de vida e que a gente não queria mais errar. É verdade. E fomos buscar conhecimento para acertar. Você falou uma coisa interessante, né? A gente vai ficando mais velho, e aí pega essa aí, a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo tempo de errar, a gente tem menos tempo para errar, né? A pessoa mais nova, ela tem mais chance de errar, a gente não pode errar muito. Sim. A nossa margem vai só diminuindo, só diminuindo, não quer dizer que a gente tem que ser perfeito em tudo. E a gente começa também a enxergar a vida com outros olhos, por outras responsabilidades, aquela coisa toda. Mas mudando um pouquinho do assunto, de falando de sociedade, hoje assim, vamos falar sobre o nosso core business, nosso negócio, né? Hoje a gente está todo mundo no marketing digital, todo mundo fazendo e tal. E eu gosto de falar que publicidade, comunicação, não é você entender de ferramentas, é você entender de gente. Porque o desafio da comunicação é comunicar. E o que é comunicar? O que acontece? Muita gente fala uma coisa e o outro está entendendo outra. Sim.
né? Então, às vezes, você está falando uma coisa para o seu cliente, ele está entendendo outra. Então, o nosso maior papel como agência é fazer com que essa comunicação chegue sem ruído. Então, eu preciso entender o ouvido do outro, o estilo de vida e um monte de coisa. E preciso, obviamente, das ferramentas, que são múltiplas, né? Mas hoje, hoje a gente tem muita gente chegando com soluções mágicas, e com funil de vendas, com ferramenta que vai fazer aquilo, outro, mas tem pouca gente que entende de gente, né? E essa é uma coisa que a gente entende, né? Assim, não estou desmerecendo ninguém, mas é uma coisa que a dopamina entende é de gente. Eu acho que é por isso que hoje o nosso perfil de clientes é um perfil muito de envolvimento mesmo, né? Da gente procurar, e é uma coisa que a gente faz, é entrar no universo do cliente, né? Não é isso mesmo? Você está vendendo algo, eu não estou vendendo um prato ou uma refeição. Eu estou vendendo um encontro em família, um encontro romântico em um restaurante. Então é mais ou menos isso aí. A gente está vendendo um benefício para alguém, né? Então, por exemplo, a indústria, nós temos indústrias. Eu não estou vendendo um equipamento, eu estou vendendo o resultado, uma alimentação conservada para quê? Para a pessoa ter uma saúde, ter uma boa vida, ter uma vacina que vai gerar saúde para ela. Então, tudo termina em gente, né? E eu acho que as pessoas se perdem muito nisso. Outra coisa, eu ao comunicar para o meu cliente o que o cliente dele quer ver, eu tenho que mostrar para esse cliente que o produto dele tem uma finalidade, que não é o produto em si. É aquela sensação que aquele produto vai gerar em uma pessoa, que é o cliente final. Exatamente. E muitas vezes o cliente ele só está olhando para a venda do óculos, mas eu não estou vendendo óculos. Eu estou vendendo uma saúde no olhar, uma qualidade de vida para uma pessoa. E é interessante que quando o cliente chega na dopamina, a primeira coisa que a gente quer identificar é exatamente o que ele realmente vende, né? Então, por exemplo, você citou um exemplo aí, nós temos um cliente que trabalha com refrigeração industrial, né? Se for olhar o que ele vende de verdade assim, fisicamente dizendo, são equipamentos, racks, as coisas monstruosas, que geram o frio para o setor de congelados, dos supermercados, as gôndolas resfriadas, aquela coisa toda. Então, a gente não vende, né? A gente, no nosso brainstorm aqui, a gente chegou à conclusão que esse cliente não vende equipamento. Ele vende, o negócio dele é conservar para a vida. E a gente criou esse slogan, né? Conservando para a vida. Porque é o fim, é a atividade fim dele. É fazer com que aquele alimento não estrague. Sim. Que aquele alimento chegue onde tem que chegar, com a qualidade necessária. Sim. Fazer com que as frutas que são colhidas e ficarem no tempo, elas se conservem ali. Então tem outro também que a gente atendeu, que era um cliente de embalagens industriais. Sim. Né? Então também a gente... Segurança, né? A gente estava falando... eles vendiam o quê? Vendiam papel, papelão, o que mais? Me ajuda aí, Ale. Fitas filme stretch, isso. Um monte de coisas para embalagens industriais. Sim. Então a gente falou, bom, você não vende isso, você vende proteção. Proteção. Né? Então, qual que é a sua atividade fim? É proteger o que é importante. Né? E aí a gente também foi para esse lado, protegendo o que é importante. Então essa é uma característica que às vezes está sumindo do nosso meio publicitário, de entender de um pouco mais a fundo, né? E aí, é claro, nós vamos ter outros encontros, outras conversas para falar de todos os nossos clientes, inclusive trazê-los aqui para sentar desse lado da mesa, do lado de cá, não importa. Estão ansiosos já para a gente bater um papo, né? A gente vai chegando ao fim aqui, por causa do tempo. E vamos fazer as nossas considerações finais nesse episódio piloto número 1, especial Dia Internacional da Mulher. Nós temos ali atrás nos nossos estúdios a nossa outra colaboradora que iria participar, mas não participou. Mas não tem problema, né? Na próxima ela vai participar. Certeza. Por trás das câmeras aqui temos o Isaac também e temos ali a nossa equipe. E eu queria deixar uma mensagem, porque é Dia Internacional da Mulher. Muitas vezes a sociedade nos olha com... Passou seu tempo.
Passou o tempo da mulher, quem tem espaço é a mulher jovem. Cada vez mais a maturidade está demorando a chegar nessa mulher jovem. A responsabilidade, muitas vezes depois que você é mãe, o seu compromisso financeiro muda, o seu compromisso com a sociedade, com a qualidade do que você entrega muda. Então eu queria deixar aqui uma mensagem para as mulheres maduras. Não esqueçam dos seus sonhos, não esqueçam que você tem espaço na sociedade, que a sociedade precisa de você, inclusive para você mostrar o caminho da maturidade. Porque os jovens estão se perdendo muito. Então, às vezes profissionalmente você fala, meu tempo passou. Não passou. Procura o que você gosta, procura aquele sonho que está escondido, que você sempre quis fazer e busca formação nele, busca empreender ou procurar um emprego nele que você terá espaço. Cada vez mais, nós como agência estamos divulgando vagas para pessoas acima de 50 anos, 50 anos mais. Por quê? Porque a sociedade descobriu que a partir dos 40 existe uma maturidade diferente nas pessoas. E essa maturidade está sendo fomentada e valorizada. Então eu queria deixar essa mensagem especial para as mulheres maduras, para elas não deixarem os sonhos dela de lado e buscarem que dá certo sim, dá certo, você pode ser uma grande profissional na área que você sempre sonhou, mesmo depois dos 40. Sensacional. Gente, obrigado vocês que chegaram até aqui no nosso Dopcast número 1. É um prazer. Eu quero fazer, nós vamos fazer outras conversas, né, aqui. Eu estou diante de uma gigante. Vocês não têm noção da história dessa mulher toda, né? E eu tenho certeza que a gente ainda tem muita história para contar, para abençoar a vida de vocês, né? Acrescentar como profissional, como pessoa. Obrigado. Hoje é o dia de vocês, né? E é uma honra, Alessandra, ter você como sócia. É uma honra. E hoje posso dizer como amiga, né? Para minha família também. E obrigado. Tamo junto. Tamo junto. E até a próxima, gente.